História de Israel, aula 2. Nós vamos falar sobre os patriarcas hebreus. Antes que surgisse o livro chamado Bíblia, houve séculos de história intensamente vividas. Na Mesopotâmia, lá do século XVIII, em uma daquelas trágicas ocasiões de instabilidade sociopolítica, um grupo de semitas, chefiados pelo até então patriarca Abraão, destacou-se de seu trono primitivo e, saindo de Harã, ou segundo uma tradição posterior, Ur, debandou a terra de Canaã. Ali foram chamados de hebreus. Assim começa a palavra de Deus, a história de Deus com os homens. A partida de Abraão. Abraão sai lá da sua terra, já com uma grande idade, ele com a sua esposa, todos os seus escravos, todos os seus parentes, porque ele dizia que tinha ouvido uma palavra, ouvido Deus. E Deus queria que ele saísse e partisse para uma terra onde Deus iria o conduzir. Era algo desconhecido. Para uma pessoa idosa largar tudo para trás, seria uma coisa assim, muito difícil. Exigiria muita confiança em Deus. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Você já ouviu falar isso, né? E foi nele que começou a nossa fé. Agora, por incrível que pareça, meus irmãos, este punhado de imigrantes haverá de dar um novo rumo à história. Então, hebreu não era o nome de um povo. Designava antes uma condição comum a grupos aí sem cidadania, originários de diversos clãs, diversos povos. Eram chamados de apirus. Por quê? Porque eles combatiam como mercenários, a serviço deste ou daquele príncipe, ou trabalhavam em minas, em pedreiras e outros serviços pesados. E até chegavam, às vezes, a se alugar como escravos, ou mesmo constituíam aí bandos de guerrilheiros. Este é o povo que Deus escolheu para começar a história. Em toda a face da terra, no mundo existente, podemos dizer assim, era o pior povo. Deus escolheu o pior para mostrar para o mundo o seu melhor. Então seu nome, o nome hebreu, passou a ter um sentido de sociológico de marginal, ou fora da lei, ou mais diversas matizes, como a gente está dizendo, tipo soldados, mercenários, salteadores, prisioneiros de guerra, deportados, imigrantes, peregrinos sem pátria e assim por diante. Mesmo assim, no Antigo Testamento, hebreu raras vezes é usado para designar o povo que, aos poucos, se tornou israelita. Eles eram homens como os outros patriarcas. Situados nesse contexto da Bíblia, nesse contexto histórico, os patriarcas, eles não nos parecem homens estranhos aí caídos do céu. Pelo contrário, compreendemos que eles são herdeiros de valiosas tradições de civilização assimilada aí durante séculos no Vale do Eufrates e também lá em outras regiões. Não há dúvidas, porém, nesse estudo você vai vendo que eles marcam também uma importante ruptura com esta mesma civilização. Há uma saída de Ur, como a gente viu. Abraão pegou a sua família e saiu de Ur. Poderíamos até falar de um renascimento. Seria importante você ler agora, ou depois que tiver um tempinho, Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3, é a promessa de Deus. Sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Eu falei de ti uma grande nação. Gênesis 12, de 1 a 3, depois você lê aí. Mas Abraão partiu. Abraão saiu da sua terra, da sua casa. Quando a gente fala de partir, a gente pode dizer assim, partir é sair de si mesmo. Antes de tudo, sair de si.
Abraão ele deu um salto no escuro. E eles, por serem seminômades, os hebreus eram menos propensos, isso que é muito importante você entender. Por que Deus escolheu esse povo? Porque eles eram seminômades. Então eles eram menos propensos a adotar os deuses das regiões ligadas aonde eles estavam. Que era muito comum. Um povo vinha de uma região e ia para outra, aquela região adorava um determinado deus, então aquele povo passava a adorar aquele deus também. É assim, por exemplo, os nossos irmãos ciganos, eles são muito isso. Eles adotam a religião do país. Se um país a maioria é católica, eles vão ser católicos. Se num país a maioria é evangélica, eles vão ser evangélicos. Eu estou dizendo de religião, mas os hebreus eram assim, eles não adotavam um Deus. Eles acreditavam em um Deus único. Para eles, a divindade estava muito mais relacionada com o seu clã, com seus antepassados e principalmente com seus chefes. Por isso que a gente ouve muito falar na Bíblia, assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É muito frequente isso na Bíblia. Eles usam isso. Eu sou o Deus de Isaac. Ó Deus de Abraão, vem cuidar de mim. Notamos então, se você notar bem, você vai ver uma perspectiva de religião. A religião começa a nascer. Na vida de Abraão, porém, o tradicional culto, entenda, o tradicional culto ao Deus dos antepassados, típico desse grupo seminômade, como eu já disse, abrevia-se a uma nova dimensão de firme esperança no auxílio divino. É estabelecido um clima de alegre fraternidade, de grupos entre si e com a divindade. E aí, da história desses homens e de sua reflexão da vida, só temos vestígios. Não tem nada assim, foi tudo passado pela tradição oral. Durante séculos, toda essa história foi passada pela tradição oral. Um pai contando para o filho e vai indo. Bem mais tarde, a gente vai ver isso nesses estudos, é que foram colecionadas e redigidas já com os aprofundamentos da vida e as reinterpretações da comunidade de fé. É bacana isso. Então, entenda uma coisa. A Bíblia, ela não é um livrinho de história. Como muitos dizem, está escrito na Bíblia, é assim. A Bíblia fala, então é assim. Muitos acham pensam que o sujeito sentou lá e Deus, o que eu escrevo? Aí Deus fala, escreve isso assim, 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 assim. Não é um livrinho de história. Bíblia é um livro de teologia. Tudo que tem na palavra ali foram séculos de vivência primeiro, de experiências. Pessoas que primeiro experimentaram Deus na sua vida. A gente conhece a história de Abraão e vai se aprofundar muito mais ainda nesses estudos. Eles conheceram, se aprofundaram, experimentaram Deus. E começaram a falar, olha, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida, como tantos. Eu, na minha vida, poderia contar inúmeras histórias de quando não tinha mais nada. Nada na minha volta poderia acontecer. E Deus veio e agiu. Deus veio e mostrou o seu poder. Você também, talvez, aconteceu isso. Houve momentos na tua vida que você disse, não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí quando você está no fundo do poço, que você acha que a sua vida acabou, Deus vem e te resgata, te levanta e te dá uma vida nova. Não é assim? Por outro lado, a ciência moderna vem cada vez mais se dobrando sobre a Bíblia e confirmando a existência histórica de Abraão e dos patriarcas. Realmente eles existiram. Eles estiveram na presença da história. E tudo isso que está na palavra de Deus foram vivências. Então, entenda, a gente vai falar muito sobre isso nesse estudo, que a Bíblia ela é feita de vivência. Por isso que, quando você abre a Bíblia, seja ela aleatória em qualquer lugar, parece que Deus ali naquele ponto fala diretamente com você. É ou não é? Então, porque ela é feita de história de um povo que busca, de um povo que ama e de um povo que confia em Deus. Na próxima aula a gente vai falar sobre a presença do povo no Egito, depois a saída deles e o principal, o êxodo e a declaração de fé. Vamos estar juntos
falando a respeito de Deus e da história de Israel. Tchau!